Pessoal, sem decorar, vamos entender. A colônia é quando você tem seres de mesma espécie que vivem muito próximos ou fusionados um com o outro. Normalmente a estrutura deles é a mesma, eles até podem ser heteromorfos, né, de ter estruturas diferentes, mas normalmente ele tem a mesma estrutura. E eles fazem a mesma função o tempo todo. Eles não têm uma hierarquia, uma divisão de indivíduos, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, uma colônia de bactéria ou de cianobactéria. Coloquei aqui uma colônia de pólipos, uma colônia aí de quinidários, espongiários, cracas, né? Grupos que acabam convivendo em conjunto, são de mesma espécie, anatomicamente falando são praticamente idênticos, né? Porque a reprodução deles normalmente é assexuada, então eles vão se multiplicando e crescendo em conjunto. Beleza? Então, colônia é isso, não tem muita dificuldade, não tem muito desespero para entender. Sociedades. Pessoal, sociedade parece muito com colônia. Toma cuidado, é de mesma espécie, ela harmônica intraespecífica, só que tem um detalhe, existe uma divisão de trabalho, tá? Uma hierarquia dentro do grupo da sociedade. Existe uma mudança morfológica entre os indivíduos, cada um é de um jeito, de um tamanho, de uma estrutura. E existe uma divisão de trabalho muito interessante entre eles. Então, normalmente eles vão trabalhar aqueles que vão construir a colmeia, por exemplo, aqueles que vão proteger, aqueles que vão polinizar, aqueles que vão procriar. Então, existe uma divisão. Então, eu coloquei aí formiga, cupim, abelha, é um exemplo clássico de sociedade, tá? Inclusive, eu quero até mencionar aqui a respeito das abelhas. A operária e a rainha, olha a diferença entre o tamanho entre elas, né? A rainha, ela é uma única escolhida, né, dentro de uma colmeia, a se alimentar de uma geleia real, de um alimento muito nutritivo. Ela cresce, desenvolve. Já o zangão ele é desenvolvido por partenogênese. Ele não tem uma fecundação. O que é um zangão? O zangão é um óvulo da fêmea, um óvulo que desenvolve por hormônios crescendo em fase haploide adulta. O zangão só serve para reproduzir, tanto que ele morre na fertilização, né, na fecundação. Então a gente tem uma mudança aí morfológica, a gente tem uma divisão de trabalho bem interessante e eu estou passando para vocês a diferença. Não pode confundir colônia por sociedade. Embora elas sejam homotípicas, elas são diferentes, tá? E elas são intraespecíficas, de mesma espécie. Confession that you're my obsession. You're pulsing through me. The blood is